Eu fico observando o que está acontecendo no Brasil e é evidente que, como brasileiro, eu tenho o direito de refletir, tenho o direito de pensar, de analisar situações e de emitir a minha opinião. A única coisa que eu tenho medo é de essa minha opinião se tornar público e os ministros do STF ver como uma ameaça à democracia e mandar me prender. Nós estamos vivendo um tempo onde os ministros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, se vê com poderes tão absolutos, que pode tomar qualquer decisão sem que venha a ser nem questionado. A Constituição Federal diz que é direito do cidadão brasileiro o livre direito de pensar e de emitir opinião. Ora, vejamos, eu tenho 55 anos de idade e ainda jovem, 12 anos, eu já acompanhava os movimentos que lutavam pela redemocratização do país. Por sinal, em 1978, eu ia às praças em defesa da candidatura de Jarbas Vasconcelos para o Senado Federal. Candidatura que representava a luta pela redemocratização. Mas se eu hoje perceber ou entender que aquela luta pela redemocratização tivemos êxito e conquistamos, claro que tivemos. 4 anos depois, em 1982, o governo do regime militar reconheceu que o Brasil precisava de uma abertura política e iniciou então o processo de redemocratização, possibilitando que os brasileiros pudessem eleger governadores. Em 1984, o Brasil ia às ruas pedir diretas já. Por sinal, as forças democráticas já tinham um candidato, que era Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, que por sinal tinha sido eleito em 1982. E as forças do governo militar fez com que o Congresso Nacional, sob domínio dele, derrubasse a emenda de Dantas de Oliveira, a emenda que estabelecia eleições diretas no país para presidente da República, mas com a garantia de que um civil seria eleito presidente da República por meio do chamado colégio eleitoral, que era o Congresso Nacional. As conquistas foram avançando, às pressas, que foi às pressas mesmo. O Congresso Nacional escreveu uma nova Constituição Federal, que foi a Constituição promulgada em 3 de outubro de 1988. E em 1989, também às pressas,
o Brasil elegeu o seu primeiro presidente democraticamente eleito. Eu digo democraticamente porque não foi o escolhido pelas forças militares, mas mesmo se tratando de um civil, ele foi imposto pela vontade do poder imprensa nesse país, sobretudo da Rede Globo de televisão, que por sinal ela surgiu exatamente na ditadura militar e foi o veículo de comunicação que mais apoiou a ditadura, que deu sustentação ao governo do regime militar. E com essa força, a Rede Globo conseguiu eleger Fernando Collor de Mello presidente da República em 1989. O que nós temos percebido de lá para cá é que todos aqueles presidentes que foram eleitos e que não são submetidos à vontade de uma minoria, porque se quem elege é a maioria, a vontade que predominante deve ser da maioria. Mas todos aqueles presidentes que não submetem à vontade da minoria são depostos sobre a alegação de que cometeu algum crime. Se você analisar, Fernando Collor de Mello foi deposto, foi impeachmentado e alguns anos depois o STF entendeu que Fernando de Collor não cometeu crime algum. Mais recente, a presidente Dilma Rousseff também foi deposta e o próprio STF também já reconheceu que a presidente não cometeu crime algum, tanto que na mesma sessão que o Senado Federal depois, a presidente Dilma Rousseff resolveu manter os direitos políticos, ou seja, a Constituição simplesmente foi o que de menos interessava naquele momento. E o ministro Barroso, que hoje preside o TSE, recentemente ele fez uma declaração de que a presidente Dilma Rousseff não cometeu crime algum para merecer ser impeachmentada, que o motivo do afastamento foi meramente político. Ora, gente, um ministro do STF, presidente do TSE, faz uma declaração dessa e as pessoas levam com tranquilidade. Aí se hoje um brasileiro simplesmente se apegar ao texto constitucional e emitir opinião, diz: olha, eu prefiro a volta da ditadura militar. Aí pronto, ele vai ser preso, porque o ministro Alexandre de Moraes entende que ele é uma ameaça à democracia. Olha, às vezes eu fico pensando que a ameaça à democracia é o STF. Eu fico a entender que os ministros do STF é quem são verdadeiras ameaças à democracia, que tanto lutamos por ela. Eu quero saber quem é que vai dar um basta nesse abuso de poder dos ministros do STF. Quem é que vai tomar alguma decisão? Ou será que o STF vai ser o Talibã do Brasil? O Talibã voltou ao comando governamental do Afeganistão e todo mundo sabe que o Talibã não foi para as urnas conquistar voto, não foi em busca de voto, não conquistou o poder por merecer, mas sim pela força. E o que vai acontecer no Brasil é de que a qualquer momento o ministro Alexandre de Moraes vai entender que o presidente da República
está impossibilitado de comandar a nação, de governar a nação, com o poder da caneta que ele acha que tem, vai decidir pelo afastamento do presidente da República e se apegando ao mesmo poder, ele vai dizer, olha, eu vou assumir a presidência da República. Pronto, se os poderes de um ministro do STF são ilimitados, e se eles se acham os intocáveis da pátria, por que não? Um deles, ou os 11, resolver eleger um deles para ser presidente da República. Só falta essa. Só falta isso. E se as coisas continuarem assim, eles vão fazer isso. Por que não? Por que não? O ser humano, ele tem sede de poder. E quando a ele é atribuído o mínimo, que ele se apega a esse mínimo para torná-lo máximo, e com esse máximo comete todas as atrocidades possíveis, ele então se declara o maior. E os ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes, está chegando a essa conclusão, de que ele é o maior no Brasil, que ele pode mandar prender deputado, que ele pode mandar prender jornalista, que ele pode mandar prender ex-deputado, que ele pode investigar presidente da República, que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele pode. E por que não? Se ele então entender que ele pode se tornar presidente da República. É isso que nós vamos esperar, porque vai ser isso que nós vamos ver, se nenhuma coisa for feita. Fica a nossa esperança que o Congresso Nacional, sobretudo o Senado Federal, tome alguma decisão. Não é possível que esses 81 senadores sejam todos iguais a Renan Calheiros. Não é possível, não. Não é possível. Não é possível que não tenham homens decentes e mulheres de vergonha na cara nesse Senado Federal. Eu não estou falando de impeachment ministro, não. Mas apenas de abrir um processo de investigação só para mostrar aos ministros do STF que eles não são os intocáveis da pátria, que eles não são os absolutos da nação. Que aquilo que se usa aqui no sertão seja na prática, ou seja, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. A Constituição que serve para prender deputado, para prender ex-deputado, para prender jornalista. A Constituição que serve para aquele pequeno que passa necessidade nas ruas, serve também para ministro do STF. O Brasil precisa de uma posição urgente dos seus representantes. Aí se o presidente da República perceber que está só, isolado, mas que tem que fazer alguma coisa para dar um freio nessas investidas imorais do STF, tiver que usar a suprema força, que é as Forças Armadas desse país, aí não vem achar ruim. Aí não vem achar ruim. Muitas das vezes é preciso usar a suprema força para dar um basta naqueles que se acham os supremos da nação. E o Brasil precisa sim dar um basta de tudo isso para que verdadeiramente possamos usufruir daquela democracia que nós sonhamos por ela quando ainda jovem, lá para os anos de 1978. Eu acredito nessa nação.
Eu acredito na democracia, eu tenho certeza que vou viver ela.